Boa noite a todos. Feliz sábado, né? Já para vocês, para nós ainda não aqui no Brasil, mas daqui a pouquinho. É um prazer poder estar falando com os irmãos aí da fala, né, de língua portuguesa, da Igreja de Manchester. Então, e falando sobre um assunto tão importante, tão atual, que é sobre a tecnologia, né? A tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia. Hoje não tem como nós ficarmos longe da tecnologia, mas a gente precisa aprender a controlá-la e não deixar ela nos controlar. Então, esse vai ser o assunto que nós iremos abordar um pouquinho agora nessa noite. Como eu fui apresentada, meu nome é Gisele, sou psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga. Também tive, né, além da psicologia, uma experiência muito grande em sala de aula por muitos anos. Sou casada, né, como foi apresentada, com o pastor Gílio Ferreira, vocês vão encontrar aí no Instagram dele também. Tenho dois filhos adolescentes, dois meninos, o Giovanni, de 16 anos, e o Gian, de 13, né? Daqui a uma semana ele faz 14. Então, bem nessa idade da tecnologia, a gente vai conversar um pouquinho também sobre pais, né? Como lidar com crianças, adolescentes nessa fase também, tá bom? Eu estarei colocando aqui duas apresentações, porque eu vou começar com uma parte teórica para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da dependência que hoje se fala tanto, e depois a gente vai para a parte prática, porque não adianta só colocar a bomba no colo de vocês e deixá-la estourar. Não, aqui o nosso objetivo é fazer com que a gente encontre meios práticos para lidarmos com a tecnologia, né? Como eu falei no início, nós vivemos hoje em dia em momentos onde a gente não tem como se desvincular da tecnologia. Existe até muitos medos em relação a isso, algumas fake news foram lançadas de um possível apagão, e as pessoas ficam pensando, né, como que eu vou fazer no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu estudo, já que tudo está interligado pela tecnologia. Mas nós vamos entender hoje, nessa noite, é, vamos conversar um pouquinho sobre a tecnologia no sentido das telas, tá? Então, deixa eu só, como eu falei, eu vou colocar aqui duas apresentações. A primeira não é essa. Deixa eu colocar. Prontinho. Hoje, a questão da dependência tecnológica, ela é um assunto de preocupação na área da saúde mental. E dentro dessa preocupação, existe inclusive um termo, um nome, que se dá a essa dependência mais específica em relação ao celular, que se chama nomofobia. No português, né, essa palavra nomofobia, que é o medo excessivo de ficar sem o celular, e é um transtorno psicológico que pode causar, inclusive, depressão. E esse transtorno, ele não é exclusivo somente das crianças, dos adolescentes, mas dos adultos também. Então, vamos pensar aí numa possível situação. Você saiu de casa e vamos supor que você não depende do seu celular para o seu trabalho. Eu sei que hoje existem muitos trabalhos que dependem do celular. O meu mesmo, eu dependo muito, né, para me comunicar com os pacientes, para saber se vai haver algum imprevisto nas sessões ou não. Então, a gente usa bastante. Mas vamos supor que o seu trabalho seja um trabalho, ou na sua escola, que você não precise tanto do uso do celular. Então, você acordou ali, né, fez o seu de jejum, né, o seu devocional, saiu para o seu trabalho, para a faculdade, para a escola, e no meio do caminho você percebeu que você está sem o seu celular, esqueceu o seu celular em casa. O que que você faz? E você só volta para casa no final do dia. Mas lembra que o seu trabalho, nessa situação hipotética, o seu trabalho, o seu estudo não depende do celular. Você voltaria, mesmo correndo risco de chegar atrasado ao trabalho, na faculdade ou na escola?
ou passaria o dia tranquilamente sem o seu celular? Se você respondeu que não conseguiria ficar sem o seu celular, tenta pensar quais são as reações físicas que você teria só de pensar que você ficaria o dia inteiro sem o seu celular. Então, se você pensou, por acaso, em alguns desses sintomas, né, em mais de dois ou três, fique atento. É, ansiedade, taquicardia, que é o coração ficar acelerado, o suor frio, tremores nas mãos, o medo de ficar incomunicável, de saber que as coisas estão acontecendo e você não vai ficar sabendo, e a sensação de que está faltando algo muito importante. Nem a sensação de que você esqueceu algo simples, não. Existem especialistas que chegam a dizer que no caso das pessoas que têm nomofobia, a falta do celular é como se ela tivesse amputado uma parte do seu corpo, um membro do seu corpo. Ela não consegue lidar com as situações sem o celular. Então, se por um acaso você respondeu que sentiria aí uma boa parcela desses sintomas pelo fato de ficar sem o celular, pode ser que você esteja nesse quadro de dependência. Em diversos países asiáticos, a dependência de jogos eletrônicos já é considerado, inclusive, um problema de saúde pública. E eles já estão tentando encontrar meios para sanar ou tentar, né, remediar um pouco essa situação, porque realmente é algo sério que tem atingido, como eu falei, todas as classes sociais, independente de faixa etária, e atingindo a saúde mental. Então, aqui alguns sinais para nós ficarmos atentos, né? Tanto pais em relação aos seus filhos, como nós adultos também. Então, se por acaso tanto o seu filho como você também adulto, você deixa de realizar as tarefas que você tem a fazer, como trabalho, tarefas escolares, para ficar mais tempo online, é um alerta. Se você tem perda de interesse por passatempos e divertimentos que, de repente, antes você tinha esse prazer e, de repente, deixou de ter graça, é um alerta também. A utilização da tecnologia para alívio do humor negativo. Então, as pessoas usam também o celular como um escape, um meio de escape. Então, se eu estou triste, eu vou pegar o celular. Se eu estou chateado, eu vou pegar o celular. E acaba não vivenciando aqueles sentimentos, utilizando como escape. Piora no rendimento escolar, no caso de crianças e adolescentes, e piora de rendimento no trabalho, no caso dos adultos. Diminuição do convívio com amigos e familiares para ficar mais tempo online, então você evita ter encontros sociais, se alguém te faz um convite, olha, vamos ali, né, vamos nos reunir, vamos jantar fora, comer fora na casa de alguém, você dá desculpas para ficar no online, é um sinal também para você ficar em alerta. Redução do tempo de sono. Você demora muito para pegar no sono, e quando você vê, nossa, já é 2, 3 horas da manhã, porque você ficou no celular. Fracassa ao tentar diminuir o tempo despendido com a tecnologia. Sintomas de irritabilidade quando não está online. Então, se seu filho ele fica muito irritado quando não está com o celular, quando não está no jogo, ou o adulto também é um sinal de alerta muito grande. Brigas constantes com os pais, no caso aqui de crianças e adolescentes, né, porque não querem interromper o jogo, né, aquele momento em que ele está entretido. Tentativas de disfarçar ou encobrir o tempo gasto online. Então, aqui vem também, junto com isso, as mentiras. Ai, filho, quanto tempo você já está no celular? Não, mãe, eu acabei de pegar. Né? Acabei de entrar. E aí vão vindo as mentiras para disfarçar também essa situação.
E quais são os principais problemas ligados ao uso excessivo da tecnologia? Aqui, quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando das telas em geral, né? Aqui não somente o celular, mas televisão, jogos eletrônicos, enfim. Então, quais são os principais problemas? O aumento da ansiedade, e a ansiedade, ele é um transtorno que tem aumentado muito nos nossos dias e tem uma ligação muito forte com o uso excessivo da tecnologia, a dificuldade de estabelecer relações em sociedade, as habilidades sociais que são comuns, às vezes, às crianças e adolescentes, eles acabam perdendo, sabe, essa questão de chegar num lugar e cumprimentar, olhar nos olhos, e de estabelecer ali um vínculo, por menor que seja, tem se perdido também, porque o adolescente, a criança acaba encontrando no celular muitas vezes uma fuga para não ter que interagir socialmente, tanto com desconhecidos, mas também com conhecidos, com familiares, encontros de amigos, na igreja. O estímulo à sexualização precoce. Às vezes você acha que a sua criança está jogando um jogo simples, inocente, um jogo infantil, mas no meio desse jogo, às vezes pode ser que venha um anúncio, pode ser que venha uma imagem que ela vai clicar e ela vai ter ali acesso a uma sexualização precoce que vai causar muitos danos psicológicos para ela no presente e no futuro também. A adesão ao cyberbullying. O cyberbullying a gente sabe que é crime e muitos pais têm sido responsabilizados legalmente por ações que seus filhos têm feito dentro de grupos de WhatsApp, na escola, ofendendo algum amigo, fazendo xingamentos, né, incitando ali a violência, e muitos pais, por não acompanhar, eles acabam sabendo da pior forma possível. E aí a gente entra num dilema que muitos pais me perguntam, Gisele, tá? Eu tenho um filho adolescente de 15, 16 anos. Até que ponto eu, como pai, como mãe, eu posso interferir? Até que ponto vai ser uma invasão de privacidade, já que ele é um adolescente, eu não vou estar invadindo a privacidade dele. E aí a gente vai precisar pensar o seguinte: nós somos os responsáveis pelos nossos filhos. Eles ainda não têm idade suficiente para responderem por eles mesmos. Então, esse acompanhamento, né, esse acompanhamento mais de perto, ele é muito importante. Inclusive, muitos pais, eles têm se despertado para alguns assuntos que eles desconheciam dos seus filhos, quando eles têm esse acesso ao que os seus filhos estão assistindo, com quem seus filhos estão conversando e o que eles estão fazendo de forma online. O comportamento violento ou agressivo, os transtornos de sono e de alimentação, porque muitas crianças elas acabam aprendendo a se alimentar somente com o celular ou somente na frente da televisão, e aí acabam não curtindo aquele momento, né? Que deveria ter aquela atenção no alimento, no mastigar, e vai fazendo de uma forma muito automática. O baixo rendimento escolar, as lesões por esforço repetitivo, muitos problemas de coluna, de visão, né? De movimentos dos músculos das mãos também têm sido por esse esforço repetitivo. A exposição precoce a drogas, entre outros. Então, aqui são os principais problemas, existem muitos outros, né, de ordem física, psicológica também, mas aqui são os principais problemas ligados ao uso excessivo da tecnologia. E aqui o que acontece? Por que o uso do celular, o uso constante, por que ele é um problema? Por que ele vicia? Justamente porque quando nós entramos em contato, há uma liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. Toda vez que a gente entra em contato
com o celular, com jogos, né, com o conteúdo que nós ali acessamos. E esse neurotransmissor, ele é responsável pela sensação de bem-estar, ele é o neurotransmissor responsável também, né, o 1,2, por nos dar essa sensação de alegria. E aí, como tem uma liberação da dopamina, o nosso cérebro acaba se viciando nessa recompensa que o uso da tecnologia nos traz. Então, por isso que a dependência tecnológica, ela entra juntamente com os outros requisitos de vícios e o protocolo para se trabalhar a dependência tecnológica, para vocês entenderem a gravidade. É um protocolo muito parecido para se trabalhar a dependência da pornografia, tá? Então, é isso que acontece com o nosso cérebro, tá? E quais são os prejuízos? A falta de luz natural, porque aí fica muito tempo ali com a luz artificial, baixa serotonina, que é um hormônio aí da alegria, da felicidade, isso traz deficiência de vitamina D, supressão de melatonina, que é essencial para o sono, e aí às vezes os pais vão perguntar, nossa, mas meu filho, não adianta, eu apago as luzes, dá o horário ali para dormir, mas ele não consegue dormir. Ele deita 8 horas e às 11 horas da noite, meia-noite, mesmo longe do celular, ele está muito agitado. O que pode acontecer é que essa criança durante o dia foi estimulada, foi hiperestimulada pelo uso da tecnologia. E essa hiperestimulação, ela causa sintomas não somente mentais, mas físicos também. Tá? E insônia, ansiedade, depressão e obesidade. O ideal, recomendável, é que nós nos deixemos de lado, né, o uso de celular, de televisão, por no mínimo 2 horas antes de dormir, né? Esse é o ideal para que a nossa mente ela vá se desligando e a gente consiga, então, ter um sono mais tranquilo. Então, aqui tem uma tabelinha, opa, que foi feita, né, pela Organização aí Mundial da Saúde, né, no setor de pediatria, sobre o tempo máximo para o uso da tecnologia. Então, crianças de 0 a 2 anos de idade, o recomendável é que não tenha nenhum contato, que evite exposição. E aqui, mais uma vez, eu vou falar, né? Quando a gente fala de telas, é celular, é televisão, é tudo que cause esse estímulo excessivo. Ah, Gisele, mas eu vou colocar só o videozinho aqui né, de musiquinhas infantis da igreja, são musiquinhas cristãs. Nem essa é recomendada? Não, nem essa é recomendada porque são telas, né? Mesmo que seja na televisão, no celular, seja musiquinhas da igreja, é telas. Então, o ideal é que até os 2 anos de idade a criança ela não tenha contato, para que ela não tenha prejuízos futuros. E a gente também estabeleça nessa fase tão importante da vida os vínculos humanos, né? Que esse cantar, que essas musiquinhas sejam ensinadas por nós pais, que a gente cante com eles, olhando nos olhos, interagindo com as coisas que a gente tem em casa, mesmo nos momentos ali dos afazeres, para que a criança ela não perca esse vínculo humano que é tão importante para nós. Crianças entre 2 e 5 anos de idade, 1 hora por dia, sempre com a supervisão dos pais, cuidadores, como eu falei, há o perigo, mesmo quando o vídeo é infantil, de aparecer ali algo inesperado. Crianças de 6 a 10 anos de idade, de 1 a 2 horas por dia, sempre com a supervisão. E essas horas elas podem ser intercaladas, não que elas precisam ser diretas, elas podem ser intercaladas de acordo com a rotina da criança. E os adolescentes dos 11 aos 18, o ideal de 2 a 3 horas por dia, e isso inclui videogames, né, televisão, algum jogo que ele vai assistir, que ele vai jogar, enfim. E nunca permitir que passem a noite jogando. E aí também uma coisa muito importante é retirar o celular, os aparelhos eletrônicos do quarto da criança e do adolescente, para que eles não tenham essa tentação de pegar ali no meio da madrugada ou a gente achar que eles estão dormindo e não estão.
O Instituto Deleste, que desde 2008 estuda o impacto das tecnologias no comportamento humano, preparou algumas dicas para evitar o uso excessivo do celular. Então, essas dicas, é, eu vou dar aqui numa outra apresentação. Então, a gente vai sair um pouquinho da parte teórica para nós irmos para a parte prática agora, né? Como eu falei, não adianta só nós jogarmos a bomba, né? A gente já entendeu que a dependência tecnológica é um transtorno psiquiátrico, que inclusive ele está dentro do manual do diagnóstico, né, de doenças e tem um CID para ele, né, para a gente entender aí a gravidade, tá? Mas como eu falei, não adianta só a gente jogar bomba, é preciso saber o que fazer, tá? Eu já entendi, né, que os prejuízos que trazem todas as faixas etárias, inclusive existem adultos, né, que me relatam, Gisele, eu não consigo render no trabalho, porque eu vou pegar o celular para ver uma questão de trabalho, no horário de trabalho, mas aí uma coisa puxa a outra, quando eu vou ver um anúncio que me leva a outra coisa, e quando eu vejo, já perdi um tempo ali enorme no trabalho. Então, como eu falei, é algo que afeta não somente as crianças e adolescentes, mas tem afetado muitos adultos também. Então, aqui a gente já passou. Agora nós vamos começar para a parte prática. Eu quero que vocês, acredito que muitos estão entre família, vocês vão pensar aí, podem falar entre vocês, ou se quiserem fazer somente uma reflexão, né, como uma pergunta retórica, reflitam aí. Quantas horas por dia cada membro da família fica conectado? Façam os cálculos. Está dentro daquela tabela mais ou menos ali que foi passado, tá? Você que tem filhos, você e o seu filho passam mais tempo no mundo real ou no virtual? Vocês conseguem estabelecer conexão de conversar, de sentar à mesa, olhar nos olhos, ou a maior parte do dia é cada um por si, mesmo dentro do mesmo ambiente? A terceira aqui, quais atividades você tem feito junto com o seu filho que não envolva a tecnologia, mais uma vez aqui para os pais? E se você, de repente, é casado e não tem filhos, né? Você e seu cônjuge, quais são as atividades que vocês dois têm feito juntos que não envolva a tecnologia? Se de repente você é uma pessoa que mora sozinha, qual atividade você tem feita com você mesmo, né? Com você mesma, que não envolva a tecnologia? Conseguem aí pensar, relatar? Ah, não dá para negar que nós vivemos numa era tecnológica. Como eu falei, no nosso dia a dia, a gente depende da tecnologia para lavar uma roupa, secar uma roupa, para nós nos deslocarmos de um lugar para o outro. E a tecnologia, ela veio para que nós, seres humanos, ganhássemos tempo. E é tão contraditório isso, porque mesmo numa era tão tecnológica, parece que o tempo ele continua muito escasso. As atividades que deveriam nos poupar o tempo, nós passamos mais tempo com elas e vivemos cada vez menos sem tempo. Então, a ideia é a regulação de um uso saudável para que as pessoas possam utilizar a tecnologia com controle e moderação. Dicas, então, para o controle tecnológico. Tá, Gisele, eu já entendi que eu estou com dependência tecnológica, meus filhos estão, né? A casa toda, tá todo mundo assim. O que que a gente pode fazer para começar a ajustar, para começar a arrumar essa situação? Então, o primeiro é o automonitoramento. O primeiro passo para a gente mudar qualquer estilo de vida é a gente ter a conscientização e entender o ponto que nós nos encontramos. Então, definir um tempo diário para o uso do celular e entender em quais momentos do dia a criança, adolescente ou você mesmo sente necessidade do uso da tecnologia, e estabelecer esse horário. Então, você é adulto, trabalha muito com tecnologia. Em casa,
tenta estabelecer um horário, se você precisar colocar, né? Tenta estipular um horário ali que você não fique tanto. O mesma coisa com a criança e com o adolescente. E aqui vai uma dica muito importante, né? A gente não pode, tudo aquilo que é radical, a gente causa um dano muito grande. Então, a gente não pode retirar de uma vez. O meu filho, ele fica o dia inteiro, vamos dizer, né, que das 16 horas que ele fica acordado, 15 são no celular. Então, você não vai tirar de um dia para o outro esse celular da mão do seu filho, senão você vai causar um problema muito maior. Essa redução de tempo, ela precisa ser consciente, tanto que você vai dar conta, quanto o seu filho vai dar conta, e de uma forma gradual. Então, se ele fica no dia, ele fica 10 horas direto no celular, você vai diminuir 1 ou 2 horas desse dia. A mesma coisa, mas na semana ele pega durante a semana ele pega 4 vezes no celular. Você vai diminuir para uma. E assim, gradativamente, você vai diminuindo o tempo. Não diminua bruscamente. Eu vou retirar, né? Tem gente que eu já ouvi, Gisele, eu fui dar o castigo para o meu filho, olha, ele fez algo lá, né? Vou retirar seu celular por 30 dias. Só que o que aconteceu? O pai que deu essa punição, o próprio pai não aguentou deixar o filho por 30 dias sem celular, porque a gente sabe como eles ficam, né? Então, pensem, né? Estabeleçam junto entre famílias, mostrem para os seus filhos os perigos, né? Por mais que eles não entendam, os perigos da dependência tecnológica, e cheguem juntos aí a um acordo de quanto que vai ser esse tempo, quanto que vocês vão começar a diminuir, e a mesma coisa para você que é adulto, estabeleça para você aí metas pequenas para começar a diminuir o uso do celular, e no lugar desse uso, precisa ser inserido a outras atividades, né? Então, aqui eu coloquei, no caso de crianças, substituir por atividades sensoriais para autorregulação, porque essa criança vai ficar muito desregulada. Então, coloque aí, pegue uma caixa simples, né? E coloque dentro dessa caixa brinquedos sensoriais como massinha, esses bichinhos, né? De puxar, de fazer barulho. Aqui no Brasil a gente tem uns pops, né? Não sei aí, na Inglaterra. Mas esses objetos que sejam sensoriais, onde a criança ela consiga tocar, onde ela consiga ouvir, onde ela consiga sentir o cheiro, bolinha de sabão. E ali ela vai também desenvolver a criatividade. Para adolescentes, vocês podem inserir objetos manuais também, né? Como tinta, pincel, folhas. Se é um adolescente que gosta de criar coisas aí, manuais, você pode estar investindo nisso também. Definição de metas, né? Então, como eu falei, reduzir o tempo de forma gradual, fazer pequenas pausas durante a utilização. Para controlar o tempo, pode recorrer a ferramentas que travem o uso do celular, no caso dos pais, né? Existem algumas ferramentas, como a Family Link, né? O Google tem também, onde você consegue controlar tanto o tempo quanto aquilo que o seu filho acessa. Nesse intervalo, realizar atividades que estão sendo negligenciadas. Então, o que você ou seu filho, a criança, adolescente, está deixando de fazer? São os estudos, as atividades de lazer, né? Como uma caminhada, andar de bicicleta, de patins, o convívio presencial com familiares, o convívio presencial com amigos, ir para a cozinha, sei lá, inventar uma receita, criar coisas, né? Então, tente estabelecer as atividades que vocês estão negligenciando ou que vocês poderiam fazer e não estão fazendo por causa da tecnologia e inserir. E mais uma vez eu falo, né? Não tentem inserir todas as atividades de uma vez. Escolham uma e aos pouquinhos vocês vão aumentando tanto o tempo quanto a atividade. Meu filho é adolescente e tem muita resistência, né, em largar ali o celular, ele vai ter muita resistência em fazer esses combinados. O que que eu posso fazer? Sente com ele, pegue ali
uma folha sulfite, faça um risco no meio, coloca de um lado as vantagens e desvantagens. Então, quais são as vantagens dele mudar o comportamento dele? E quais são as desvantagens do fato dele não mudar o comportamento? E aí você pode colocar para ele quais são os prejuízos que ele está tendo. Então, a falta de convívio social, está mais irritado, está mais respondão, está muito mal-humorado, está aumentando os sentimentos negativos, porque principalmente os adolescentes, quando ficam muito nas redes sociais, eles acabam se comparando demais. E eles estão numa fase de busca de identidade, de buscar o lugar deles no mundo. E quando eles se deparam nas redes sociais com pessoas, né, com ídolos, que estão muito além daquilo que eles do que eles são, isso causa uma ansiedade, uma tristeza muito profunda, porque eles não têm o rosto que aquela pessoa tem, não tem o cabelo, não tem o corpo, não tem o físico, não tem o dinheiro, não faz as viagens que aquela pessoa faz, e não tem as coisas que ela tem, e isso causa uma ansiedade muito grande. E mostrar isso para o seu filho adolescente é muito importante dentro de uma conversa também tranquila, no momento descontraído, né? Não no momento em que você esteja contando os erros dele. E aí tente fazer ele escrever, né? As vantagens, desvantagens, como é que está o comportamento dele, como que ele gostaria de mudar, como que ele gostaria de ficar e mostrar, né? Dentro disso tudo aí, o objetivo é a vantagem, então, de diminuir o acesso às telas e inserir outras atividades. Atividades físicas, muito importante nós inserirmos no nosso dia a dia, no dia a dia da nossa família, atividades físicas. E se essas atividades elas puderem ser ao ar livre, melhor ainda, em contato com a natureza, né, com o que vocês tiverem à disposição de vocês aí, mas ver o sol, ver o céu, ver a grama, ver as pessoas, né? Ver a vida real. Isso é muito importante, realizar as atividades físicas para que esse corpo ele possa ser estimulado da maneira saudável. Momentos em que deve ser evitado o uso do celular, e isso aqui tem que ser regra, precisa ser regra, tem que ser princípios, porque princípios nós não negociamos, ok? Então, refeição, hora de dormir, interação familiar, encontro social, seja numa festinha, seja no momento do culto, na igreja, são momentos em que realmente os celulares eles devem ser proibidos, e aí nós adultos precisamos ser o exemplo. Quando procurar ajuda profissional, Gisele, eu já fiz de tudo, né? Eu não consigo para mim, né? Não consigo para o meu filho. Quando que eu sei que eu preciso? Então, prestem atenção. Se você é adulto, ou se a sua criança, seu adolescente, está perdendo o interesse por passatempos e divertimentos para ficar no celular, para jogar, né? Então, eu prefiro ficar em casa assistindo um filme, e não de vez em quando, mas sempre. Tem que ter um padrão. Tem dia, lógico, que a gente não está bem. Tem aquele dia que você não quer ver ninguém, né? Você quer se isolar. Mas isso não pode ser uma regra, isso é uma exceção. Quando vira uma regra, aí a gente precisa ficar atento. Tem usado a tecnologia para evitar o humor negativo, para aliviar toda vez que fica chateado, toda vez que fica triste, toda vez que fica meio para baixo, recorre ao celular. E aí a gente precisa cuidar, nós pais, né? Porque às vezes a gente não suporta ver os nossos filhos chorando, seja por questões de birra ou por questões deles mesmo, a gente não suporta. E aí é mais fácil que a gente entregar o celular. E isso reforça esse tipo de comportamento. Então, se a criança ela está chorando, seja por birra, né, a gente não vai dar, ou por outros motivos, a gente não vai entregar o celular para aquela criança se acalmar.
Nós precisamos ensiná-la a se autorregular de outras maneiras, junto com ela, respirando, né, segurando a mão, de outras formas, mas não entregando o celular. Piora do rendimento escolar, está tendo uma piora significativa do rendimento escolar do seu filho, ou uma piora significativa do seu rendimento no trabalho. Uma diminuição do convívio com amigos e familiares, seus filhos ou você tem percebido que o seu convívio presencial com as pessoas tem diminuído, e aí é um risco muito grande, porque eu vejo que muitos adolescentes preferem estar no grupinho de WhatsApp, no grupinho do jogo ali que eles ficam, do que se encontrar presencialmente. Ou até eles estão juntos no mesmo ambiente, mas cada um ali com seu smartphone. Sintomas de irritabilidade por não poder ficar online, fica muito irritado porque não vai poder jogar, vai ficar muito irritado porque não pode pegar o celular. Tempo de redução do sono, brigas constantes com pais, cuidadores, cônjuges, tentativas de encobrir o tempo online, né? Que aí vem a questão da mentira que nós já comentamos. Aqui é o meu contato no Instagram, né? O meu contato aí do celular, no caso, aqui, como é Brasil, né? Tem que colocar o 51 na frente. Mas eu quero finalizar esse momento com um texto bíblico bem conhecido, mas que se encaixa muito bem dentro desse assunto que nós estamos conversando. Que está lá em Filipenses 4, né, verso 8, que diz: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E quando a gente fala de tecnologia, de acesso aos conteúdos que existem nas redes sociais, no celular, nem sempre são conteúdos saudáveis. E aí, ao usar a tecnologia, nós precisamos ter sempre esse verso em mente. Isso que eu estou acessando é nobre, é correto. Esse perfil que eu estou acessando, ele é amável, ele é puro, ele é de boa fama. Há algo de excelente nisso que eu estou lendo, nisso que eu estou pesquisando, nisso que eu estou perdendo o meu tempo. É digno de louvor isso que eu estou assistindo, porque tudo aquilo que nós acessamos modelam os nossos pensamentos. E é pela nossa mente que Deus consegue conversar com a gente. E é pela nossa mente que nós conversamos com Deus. Então, se nós estamos colocando coisas que estão ao contrário de tudo isso, nós vamos ter um bloqueio para ouvir a voz de Deus e de termos também uma vida saudável, que é o que Ele planeja para cada um de nós. Tá bom? Nós vamos encerrar aqui esse momento com uma oração e logo em seguida eu estarei, então, aberta aqui às perguntas se tiver. Querido Deus e Pai que está nos céus, nós, nestes momentos que nós tivemos, nós refletimos, Senhor, sobre um tema tão importante que é o uso saudável da tecnologia. O Senhor nos deu inteligência para criarmos coisas fantásticas, mas nós lhe pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor também nos dê sabedoria e discernimento para lidarmos com a tecnologia de uma forma inteligente, sábia e saudável. Que o Senhor venha abençoar a cada família aqui representada, a cada pai, a cada mãe, a cada adulto, a ser instruída, Pai, no teu amor. E que nós possamos refletir em como está a nossa vida e que o Senhor possa nos ajudar a melhorarmos cada dia mais, porque o nosso objetivo é estarmos com o Senhor nas mansões celestiais. Nos abençoe neste sábado, é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.